Olá a todos e todas. O Fórum Gonçalense de Cultura apresenta a série de entrevistas sobre o Programa de Governo para a Cultura de São Gonçalo, onde convidamos todos os candidatos e candidatas à prefeitura da cidade para debatermos esse tema. Eu sou Guilherme Carvalho e hoje, nesse programa inaugural, conversaremos um pouco sobre políticas públicas para a cultura em nossa cidade de São Gonçalo. E comigo estão Cleise Campos. Boa noite, Cleise. Oi, Guilherme, boa noite. Uma satisfação participar aqui desse programa, essa iniciativa tão importante para a nossa cidade. Vamos aí atravessar algumas segundas-feiras conversando sobre política cultural, e para mim é uma satisfação essa oportunidade. Eu sou a Cleise Campos, faço teatro de bonecos há 40 anos, já estou entrando para meia-idade fazendo teatro de bonecos, e há alguns 20 anos, 25 anos, também abracei o universo da gestão cultural. Sou pesquisadora de políticas culturais, atuando na gestão há alguns anos, na minha cidade, na prefeitura, na Secretaria de Estado de Cultura, numa ação colegiada, compartilhada com outros gestores de cultura, a Concultura, e, no momento, estou gestora na Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, coordenando ao setor de fomento. E também, com muita satisfação, sou aluna do doutorado da FFP-UERJ, ali atravessando meu doutoramento na área de História Social. Uma satisfação estar aqui com vocês. Satisfação é nossa, Cleise. Também estão o Renan Rebelo. Boa noite, Renan. Boa noite a todos. Sou Renan Rebelo, jornalista, membro fundador do coletivo audiovisual Somos Moinhos de Vento, criado aqui em São Gonçalo, nossa querida São Gonçalo, tão maltratada, né? Que a gente resiste aqui, temos a resiliência, acreditamos através da cultura. E também sou dono do Aerolivros, né? Que é uma plataforma de venda de livros usados e também dá notícias do mercado livreiro, editorial e literário. E eu estou muito feliz com esse fórum, iniciativa totalmente civil. Eu estou cansado apenas de ser jornalista. Resolvi aqui me somar a vocês para a gente debater qual vai ser o futuro da cultura na nossa cidade através dos prefeitáveis. Muito bom, Renan. Convidar aqui para a tela também a Celi Santana. Boa noite, Celi. 80 alunos, duas turmas de mais de 40. Celi, seu microfone está mudo. Pronto. Perdão, Guilherme, tudo ok? Tudo ok. Boa noite a todas, todos. Obrigada, Guilherme. Obrigada, companheiros, né, do Fórum Gonçalense de Cultura. Meu nome é Celi Santana, eu sou professora, pedagoga, atuo com educação pública, com educação popular há cerca de 30 anos. Há cerca de 30 anos também pratico capoeira, sou contramestre de capoeira em São Gonçalo, formada pelo mestre Márcio Sabino, mestre Sabiá, da Associação de Capoeira Angonal. E para mim é uma imensa satisfação estar nesse coletivo, participando desse bate-papo hoje, nesse amálgama formado pela Lei Aldir Blanc, né, que provocou nossos encontros, nossas angústias, nossas dúvidas, e o desejo, como o Renan falou há pouco, de um novo patamar para a cultura em São Gonçalo. Então, é com imensa satisfação que eu estou aqui com vocês, agradeço, e vamos juntos tentar, né, qualificar nossas práticas dentro da política cultural em São Gonçalo. Obrigada. Obrigado, Celi. E antes de chamar aqui para a tela nosso convidado, Rodrigo Santos, já temos alguns comentários aqui e isso é muito importante. Lembrá-los a todos que estão nos assistindo ao vivo pela página do Fórum Gonçalense de Cultura aqui pelo Facebook. Você pode deixar seus comentários, perguntas, dúvidas e questões para pessoas específicas ou para todos aqui do papo
que a gente vai colocando aqui na tela, como eu vou fazer aqui com Jô, que deu boa noite para a gente, e para Leila também. Leila Araújo, boa noite, povo da cultura, boa noite a todos que estão assistindo a gente aqui ao vivo pela página no Facebook do Fórum Gonçalense de Cultura e participe conosco através dos comentários. E agora, Rodrigo Santos. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, amigos do Fórum Gonçalense de Cultura. Boa noite, Cleise, Guilherme, Celi, Renan. Para mim é um marco. Eu acho que a história é feita de vários marcos, né? Depende de qual que vai gorar ou qual que vai vingar. Mas eu acho que é um momento muito importante da nossa cidade, que finalmente a gente se reconhece como classe. Foi preciso uma pandemia e uma lei de incentivo para isso. Mas para a gente se unir e se reconhecer como classe, e se reconhecer como uma classe que necessita, que tem demandas e que tem força política para isso. Então, para mim, é muito importante esse momento. Vai estar entrevistando os prefeitáveis de São Gonçalo e inquirindo quais são as propostas para a cultura. A gente que está num marasmo aí de 12 anos, com a ausência do poder público, que não tem uma política de fomento aos artistas da cidade. Eu vou até abrir uns parênteses aqui, porque eu sempre falo que a diáspora gonçalense, para os artistas, é que o artista tem que sair da cidade para fazer sucesso. Isso é ruim para o artista e isso é ruim para quem fica, porque parece que se você ficou na cidade é porque você não tem capacidade de sair dela. E isso é muito ruim para todo mundo, e vou falar principalmente para o público que cresce, para as crianças que crescem achando que na cidade delas não tem cultura, não tem artista, não tem nada disso. Então, agradeço o carinho, todo mundo está assistindo. Boa noite mais uma vez. E eu vou começar logo perguntando para a Cleise, que é a nossa sabatinada. Na verdade, a gente está fazendo um teste aqui, mas é um teste com gente tão qualificada, porque gente tão qualificada, e eu também, que acaba sendo um bate-papo que a gente podia estar tendo agora na mesa do Totonto, nos anos 90, na mesa do Bar do Blue, nos anos 2000, e vamos eleger qual vai ser a nossa mesa para tomar cerveja e bater papo sobre cultura em 2020. Cleise, numa cidade com tanta produção artística, com tantos artistas, o que falta? O que falta para a gente ser uma cidade, e eu não vou usar o termo celeiro, porque eu odeio o negócio de celeiro, lembra uma coisa rural. O que falta para a gente ser uma cidade que consiga potencializar essa representatividade artística? Porque toda banda, por exemplo, falando de música, que não é a minha área, mas eu sou público e eu sei, toda grande banda de apoio tem um músico gonçalense. Por que esses músicos não podem trabalhar em São Gonçalo? Ou seja, o que falta para a nossa cidade entrar no século XXI e entender que arte não é uma ocupação de desocupados, e sim arte e economia criativa gera renda, gera empregos e valoriza a produção artística da cidade? Olha, Rodrigo, a sua pergunta abre bem aqui o nosso momento de teste. A gente está na segunda-feira, dia 21, aí começando a nossa web entrevistas. Nosso primeiro convidado é o prefeito em exercício, que se coloca na condição de candidato à reeleição, né? E eu acho interessante associar a sua pergunta, Rodrigo, nosso querido autor de Macumba, né? Um autor da segunda edição, tem outros títulos publicados, mas eu sempre faço referência a Macumba, porque é, sem dúvida, uma primorosa, né, para a nossa discussão literária, intelectual, né, e para a gente se despir de alguns preconceitos. O que mais falta em São Gonçalo, que abraça, sem dúvida nenhuma,
uma cidade, não é, que é berço de tanta gente boa, tanto artista, em todos os segmentos. Você citou aí os músicos. Nossa, mas a gente tem gente do teatro que é maravilhoso, das artes visuais, que escreve, que esculpe, né? Eu já vi ali o recadinho esse da Jo Gracini, que é uma escultora fantástica. A Jo, ela trabalha para outras cidades, vende seus bustos e suas esculturas para outras cidades, outros estados, e aqui mesmo na nossa cidade a Jo não consegue emplacar o seu trabalho, que é reconhecido em tantos lugares. Estou citando a Jo Gracini, porque, inclusive, a gente sempre... A nossa cidade de São Gonçalo não estabeleceu, no marco da política pública de cultura, uma ação sistêmica. Não teve, a cada gestão, um trabalho que dialogasse com a sintonia que o Brasil começou a inaugurar lá nos idos de 2002. Então, a gente está falando de 18 anos que a cidade não investiu em política pública de cultura para promover para o artista, para os tantos artistas de São Gonçalo, também um local de trabalho, também um local que ele pode estabelecer o seu ganho, né, a sua sobrevivência. É comum a gente ouvir sempre essa fala repetida de que o artista gonçalense vai para o Rio, vai para Niterói, vai para outros lugares, né, e justamente não consegue se manter trabalhando aqui. A falta de iniciativa da gestão pública é o grande provocador desse cenário, dessa diáspora que eu sempre menciono. Porque se o artista não tem acolhimento aqui para o seu trabalho, se ele não que é da competência da prefeitura estabelecer, ele tem que procurar atividade em outro lugar. Eu mesmo não posso falar da minha situação como atriz bonequeira, comecei muito cedo, muito jovem, e sempre tive que viajar, sempre tive que sair de São Gonçalo para fazer teatro de bonecos, né? O entrevistado de segunda-feira, dia 21, que é o José Nancy, que é o atual prefeito, que se coloca aí para candidato à reeleição, ele está com um secretário que há mais de 10 anos ocupa a Secretaria Municipal de Cultura e que não emplaca políticas públicas de cultura, sempre repete o baixo orçamento, zero orçamento, mas, Rodrigo, ele não sai para buscar alternativa de ampliar o orçamento, não busca parceria em lugar nenhum. Quantas parcerias São Gonçalo tem com o governo do Estado, com o governo federal? Quantos convênios a nível internacional? Uma cidade desse tamanho, que configura aí uma população maior que muitas capitais de Estado. Né? O atraso que São Gonçalo vive, ele está casadinho com a falta de iniciativa da política pública do município, a ausência de gestão. Há quem diga que isso se repete para deixar como está. A ausência política é o projeto desses prefeitos, que a cada 4 anos, né, não olham para a cultura, não fazem nada. A nossa Secretaria Municipal de Cultura é uma vergonha, é um cabide de emprego. A gente vê lá uma sequência, né, de equívocos que deixam São Gonçalo nessa condição de atraso. E aí, Rodrigo, tentando resumir bem a sua pergunta, eu acho que o que mais falta na nossa cidade é gestão técnica, é compromisso em emplacar políticas de cultura, é botar o nosso plano municipal de cultura para funcionar, para ser executado, é respeito ao sistema municipal de cultura, que levou anos e anos, né, para ser sancionado, mas que não sai do lugar. Repetir sempre que não tem orçamento é uma cantilena muito antiga. Eu fico presa de sempre se repetir isso, e o mesmo partido está lá ocupando a Secretaria Municipal de Cultura. Isso é impressionante. Né? Como é que não se é uma assertiva, como é que não se elabora política pública de cultura e implementa para mudar esse cenário, para que o artista gonçalense se sinta incluído. De fato, né? O protagonista da arte e da cultura na nossa cidade. Porque do jeito que está, não dá para continuar. Né? A gente olha Niterói, que a gente sempre fica olhando, porque está pertinho, é uma vergonha ver o que Niterói experimenta, o que Niterói produz no marco da política pública de cultura. Porque você tem todas as áreas do segmento sendo estimulada, sendo incentivada, há um planejamento de gestão, a equipe técnica,
É tudo que a gente não tem em São Gonçalo. Por isso que eu estou aqui muito satisfeita de participar dessa rodada de discussão de políticas culturais e estou ansiosa para ver o que os prefeitáveis vão falar. Eu estou aqui curiosíssima o que o Zance, o nosso candidato prefeitável de segunda-feira, véspera do aniversário da nossa cidade, vai apontar aqui para a gente na discussão de políticas culturais para São Gonçalo. Excelentes colocações, Cleide, como sempre. E é aquela história, né? A gente que está envolvido nesse debate, a gente já pergunta, porque a gente já sabe o que falta na cidade, né? É muito bom você citar essa coisa da Secretaria de Cultura ser loteada para partidos e estar com o mesmo partido, assim. Eu acho que isso demonstra um descaso do poder público com os artistas que trabalham nessa cidade. A gente tem que trabalhar independente do poder público, quando deveria ser o contrário. A gente deveria trabalhar em parceria. Porque se a gente cresce em parceria, a cidade cresce. Arte dá visibilidade. E eu vou só encerrar citando o conservatório. Turismo é a indústria que menos polui e mais gera divisa, mais gera emprego. Conservatória, no interior do Rio de Janeiro, hoje, é uma cidade que vive do turismo por causa da Seresta. E eu já fui à Conservatória. A cidade gira em torno dessa economia criativa da arte. E a gente tem uma Secretaria de Cultura que é loteada por partido político, que não há o menor interesse em divulgar e fomentar a arte produzida na cidade. Então, assim, eu me senti contemplado. Também, segunda-feira, véspera do aniversário da nossa cidade, vou estar muito feliz de estar entrevistando o nosso prefeito atual e perguntar para ele, de uma forma mais delicada, né? E aí, prefeito, qual foi? Qual vai ser? Por que tu tá nessa? Passa a palavra aí para o nosso querido Guilherme, que é o nosso mediador. Mas obrigado, Cleide. Beijo. Boas ponderações de vocês. Vou ler alguns aqui comentários. Tem alguém aí escutando um jogo de futebol. Áudio aí do futebol. O futebol tá rolando. Algum flamenguista aí que está assistindo o jogo? Eu sou flamenguista, mas não vazou do isso meu. É bacana, né? Você pode estar ouvindo. Você pode estar assistindo o jogo e também acompanhando e mandando suas perguntas, seus comentários através aqui do Facebook, né? Como alguns aqui, por exemplo, a Rosite Val, que comenta que em Niterói existe uma gestão, uma equipe técnica e uma Secretaria de Cultura atuante. A Marilyn também Pires fala aí do descaso, começa pelo tratamento que o governo dá aos equipamentos culturais do município de São Gonçalo. É interessante aí falar também sobre os convidados poderem falar um pouquinho sobre esses equipamentos culturais. Acho que é um tema interessante. Vou chamar aqui agora para o papo também, para a conversa, o Renan. Renan, fala um pouquinho com a gente. Opa, vou começar logo pela parte ali que me toca, que eu escrevo muito sobre a história da cidade, procuro preservar, seja na minha atuação como jornalista ou através do coletivo audiovisual Somos Moinhos de Vento. Pegando aqui a fala aqui da Marilyn, pode colocar aí na tela de novo? Aqui, ó. O descaso começa pelo tratamento que o governo dá aos equipamentos culturais do município. Eu concordo 100% com isso. São Gonçalo, ele consegue assassinar a sua história todos os dias, né? Eu fiz uma matéria, se eu não me engano, no ano passado, sobre os descasos dos patrimônios públicos, culturais, históricos da cidade. A prefeitura respondeu à minha demanda pela metade. Totalmente pela metade, e outras perguntas ela simplesmente ignorou. Por exemplo, a Praça Luiz Palmier, onde tem aquele obelisco, né? Ninguém sabe o significado daquele obelisco, não tem nada identificando, e as pessoas já começam a chamar aquela praça de Praça da Marisa.
devido à loja. Não tem nenhuma placa. Segunda desculpa oficial de 2010 é uma homenagem aos bondes que faziam o rodo ali, à volta. Mas não tem um bonde, não tem um desenho, não tem nada. E quando colocam um cartaz, alguma coisa do tipo ali no obelisco, parece até um jogo de pega-vareta. É ridículo. A prefeitura não soube me responder, sendo que a prefeitura teve essa desculpa oficial em 2010, na gestão da então Aparecida Panicé. Eu sabia dessa resposta, mas a prefeitura não foi atrás. Temos a fazenda do Colobandê, que continua abandonada até hoje. A fazenda do... Tem ali a estação do Porto da Abadama, que para mim é muito cara. Por quê? Os rebelos vieram para São Gonçalo a partir daquela estação. Os meus bisavós saíram de Magé fugindo da malária. E meu bisavô ele trabalhava na estrada de ferro Leopoldina e conseguiu a transferência e ficou morando atrás daquela estação. A prefeitura simplesmente falou: isso não é a nossa responsabilidade, essa é a responsabilidade do Estado. Mas como assim? Mas se está dentro da cidade, a prefeitura também tem responsabilidade. Sem contar, para não demorar tanto, nós temos artigos originais da Segunda Guerra Mundial na Praça dos Ex-Combatentes. Eu tive uma noiva que é russa. Eu fui à Rússia 2 vezes. E o turismo da Rússia, além do período soviético, é a Segunda Guerra Mundial. Ela veio aqui a São Gonçalo, eu mostrei aquela praça para ela. Estava pichada, escura e com lixo no chão. E ela me perguntou: por que vocês fazem isso? Não tem preparo, não tem nada. Aqui também a gente não tem um arquivo público. O único arquivo público que nós temos na cidade é o arquivo do Jornal São Gonçalo, queira ou não, que é um jornal desde janeiro de 1931. Ou seja, um povo que não conhece a história, a gente vai continuar vivendo esses retrocessos na cultura. Temos aí um secretário, em nada pessoalmente contra ele, mas está aí há 10 anos. Há 10 anos. O que a gente tem? São Gonçalo lançou livros aí, ajudou a intermediar a classe artística com empresários, e o descaso já começa pela memória. Nós temos muita coisa aqui que poderia servir, como o Rodrigo falou, para o turismo. Ano passado, eu fui ali no prédio comercial, ali perto da prefeitura, do lado da prefeitura, num fórum sobre economia. E, segundo dados do DIEESE, São Gonçalo só tem 3 matrizes, que é serviços, alguém praticando serviços para alguém, ou é a máquina pública, ou é o comércio. Isso é muito pouco. Cadê o turismo? Cadê a cultura? O que essa secretaria faz esse tempo todo? O que essa secretaria faz? Essa que é a minha pergunta. E aproveitando aqui o ensejo, nós temos um teatro que nunca foi inaugurado. Ele foi entregue, entre aspas, em dezembro de 2016. Em dezembro de 2016, as portas fechadas no gabinete do Neilton Mulim. Ele entregou a chave para a filha do Carequinha, que dá o nome ao teatro. Em 2020, aconteceu praticamente a mesma coisa. O Nansel, isso que eu quero perguntar também a ele. Ele entregou a chave ao Carlos Ney e à presidente do Conselho de Cultura. Mas não mostrou nenhum planejamento, não falou quando vai voltar, quando vai funcionar, fez uma maquiagem por fora. Mas o teatro teve 2 inaugurações que não existiram. Então, quero jogar a bola aqui. O que nós, como classe artística, podemos fazer quanto a isso? E outra, quero lembrar que esse mesmo Fórum de Cultura, a Marilyn que fez essa pergunta, ela foi uma das que assinou essa carta, o protocolo 25.299/2019. O Fórum de Cultura, o Rômulo Narducci, poeta, advogado, entregou na prefeitura, solicitando uma audiência do fórum com o prefeito Nance. E até hoje o prefeito não respondeu esse protocolo. Então, eu quero levantar essa bola aí. E o Teatro Municipal, gente? O que a gente faz? Inclusive, 3 de dezembro, teve uma situação muito inusitada. Eu acho que vale até a gente fazer um registro aqui nesse bate-papo. Vários colegas do documento, de processo coletivo, essa reunião, vários colegas
colocaram sua assinatura no documento, porque ele tinha várias perguntas que colocavam assim a radiografia da cultura. E, Renan, a gente falava do Teatro Municipal, que estava fechado, e que, apesar de 3 audiências, nada tinha sido alterado. Então, esse documento foi protocolado 3 de dezembro de 2019, inclusive eu tive a satisfação de levar o documento para ser protocolado, ele precisou de ser retirado e protocolado de novo, porque a gente teve alguns colegas que pediram, pelo amor de Deus, para retirar o nome, porque durante a madrugada, o próprio secretário ligou para as pessoas, fazendo uma fala de pressão. Foi a coisa mais absurda que eu tive, assim, vivenciado nesses últimos anos, porque o trato de descaso com a sociedade civil já é gigantesco. Se a pessoa não está ali dizendo amém, fazendo aquelas chacrinhas, né, que são típicas do cenário político, fazendo aquelas graças, né, batendo palma, a pessoa é alijada, é completamente afastada. A responsabilidade tem uma postura muito séria. A gente não é inimigo de ninguém. A gente quer justamente contribuir para a prática de uma política pública de cultura inclusiva e vanguardista e contemporânea. Não isso que a gente tem em São Gonçalo. E esse documento foi protocolado, a gente precisou retirar para protocolar outro, justamente porque alguns colegas se viram ameaçados. Isso foi muito sério. Cleise, meu nome precisa sair do documento, porque senão minha prima, que está nomeada lá naquela unidade de saúde, pode perder o emprego. Não, a minha sobrinha, professora de uma escola, ela pode ser transferida e ser jogada lá para dentro do complexo do Salgueiro. E foi isso que aconteceu. Tá? De madrugada, os telefonemas e os apps se deram, porque a gente não esconde nada. A gente colocou o documento no Facebook, no app, né? E a gente queria casar a entrega desse documento com uma audiência pública que estava se dando na Câmara para discutir o Teatro Municipal. Eu estou citando esse fato porque isso foi muito grave. Né? A participação social ela é uma prática da nossa condição de cidadã. A Constituição de 1988 garante para nós o direito à cultura. E o que a gente tem tentado fazer aqui em São Gonçalo é promover a discussão, é promover o bom debate. Não é? Eu lembro que o Rodrigo e eu fomos para frente do teatro no final do apagar das luzes da gestão do Murim para não abrir o teatro. Lembra, Rodrigo? O pessoal queria abrir, fazer lá uma festinha e não tinha tido nenhuma discussão em momento nenhum. Aquele teatro que foi feito escondidas, sem discussão técnica, né? Para o tamanho da cidade, é uma caixa, na verdade, cênica, que não comporta nenhum espetáculo de médio porte. Então, eu acho que, junto com a questão do teatro, os equipamentos que a Mary citou aí, que estão nesse descaso, uma coisa que falta muito é a gente integrar mais a categoria, é unir mais o artista, é chamar o artista para essa discussão, porque a postura do poder público, ela age dessa maneira justamente, não é? Pela falta de comunicação, pela não condição que a gente tem de manter outras pessoas a par desse descaso. O Renan citou aí o Jornal São Gonçalo, que sempre presta um serviço de comunicação, mas é pouco. Nós não temos uma televisão local, nós não temos um programa que estabeleça uma comunicação intensa e contínua, né, a ponto de agregar pessoas. Então, eu acho que o descaso do poder público, a inoperância do poder público, ela fica num lugar meio confortável, justamente porque nós, artistas, ainda não levantamos de modo mais impetuoso e mais potente essa nossa fala. Por isso, mais uma vez, eu parabenizo aqui a atitude, fazer um registro do Guilherme, o Guilherme Carvalho, que trabalhou aí essa metodologia da entrevista, que está promovendo essa noite aqui de teste, porque, de modo voluntário, cada um está aqui se somando para garantir essa discussão. E eu acho que, quando algumas pessoas acham que nós somos poucos, e eu não quis aqui, de jeito nenhum, desqualificar nosso trabalho, a nossa iniciativa, pelo contrário, eu quero enaltecer, porque mais vale esse grupo que está aí, um grupo bom, que desde 1999 tem cultura nessa cidade, do que não ter nada, do que ter uma opção de gente, né, que não se mexe.
Eu só vou fazer uma referência, antes de encerrar, nesse comentário, ao coletivo Fazenda Corubandê, Quem Ama Cuida. Desde 2012, a gente está ali, abraçando aquele patrimônio que sofre pelo descaso do Estado, porque é um imóvel do Estado, mas sofre pelo desinteresse da Prefeitura, que foi instalada 3 vezes para assumir o patrimônio, para passar a gestar o patrimônio, e não quis. A Prefeitura de São Gonçalo não teve interesse. Um patrimônio riquíssimo, né, valiosíssimo, que traz para a gente uma soma histórica, e está lá abandonado, largado. O coletivo Fazenda Corubandê, Quem Cuida, eu nem sei em que condições a gente veria hoje a nossa querida Fazenda Corubandê. Guilherme, seu microfone está desligado. Pronto. Obrigado, Cleise, pelos comentários, pelas palavras. Já eu chamo aqui a Celi Santana também para elaborar sua pergunta, mostrar sua questão, mas só lembrar a todos que estão nos assistindo aqui pela página do Fórum Gonçalense de Cultura no Facebook. Você pode deixar suas dúvidas, críticas, sugestões, comentários, perguntas aqui embaixo, que a gente vai colocando aqui, por exemplo, como a Graciane Rocha fez, né, falando aí sobre a democratização dos meios de comunicação, que é bem interessante. Ou a Miriam também, que comentou, falando sobre um pouco, porque o Fórum faz uma proposta de agenda para o teatro e apresenta a secretaria, já que eles não fazem, façamos. Eu acho que é um belo gancho para chamar a Celi para a conversa e falar um pouco também sobre essas questões, essa relação do fórum, dos fóruns, com a Secretaria de Cultura, com a Prefeitura, como isso se dá. Também, após a fala dela, novamente, a Cleise também pode comentar um pouco sobre. Boa noite, Celi. Obrigada, Guilherme. Eu vou aproveitar a fala da Cleise com relação à Fazenda e um comentário que eu observei, né, no chat sobre a questão da participação da sociedade civil, né? Em 2013, nós tivemos, por ocasião da Conferência Nacional de Cultura, na época eu fazia parte da equipe da Liga Gonçalense de Cultura, de capoeira, nós mobilizamos a capoeira para fazer a conferência, né? A conferência de capoeira. Nós conseguimos, a Cleise acompanhou na época, nós nos encontramos em Brasília, né? Foi a 3ª maior conferência do estado do Rio de Janeiro, quantitativo, de capoeiristas, de artistas, né? Porque outras instituições o fizeram, e nós tivemos uma participação expressiva do coletivo, que é bastante arredio também com relação a esse chamamento para a participação política. Eu estou fazendo minha fala com base um pouco na fala da Leila, no chat, e a última fala da Cleise, né? Então, foi belíssimo o movimento, a capoeira se articulou bravamente, e representamos São Gonçalo na Conferência Nacional de Cultura, aprovamos metas para a capoeira na Conferência Nacional de Cultura, né? O nome de São Gonçalo consta no livro da conferência como uma cidade que teve destaque nesse trabalho de articulação cultural, né? Na cidade, nós temos 3 conselheiros estaduais de salvaguarda da capoeira, renomeados agora, no final do ano passado, pelo IFAM, então continuam representando a cidade enquanto conselheiros estaduais de capoeira, né? Uma mestra, a mestra Fabrícia, o mestre do mestre Sabiá, que é o mestre Boca, e o mestre Sabiá, que é seu suplente. E, por fim, a questão da Fazenda Corubandê, que foi colocada agora há pouco, né, pela Cleise,
Nós fizemos também, a Cleise acompanhou, porque tinha uma reunião, eu me recordo, do coletivo Quem Ama Cuida na Capela, a Capela já bem no estado bem avançado, né, de destruição, mas nós ainda conseguimos fazer atividade na fazenda, e foi uma atividade com um número expressivo também de pessoas, foi o maior evento que aquela fazenda já viu nos últimos tempos, né, e a capoeira de novo presente. Então, eu percebo que quando essa comunidade, e aí eu me refiro não só à capoeira, como os artistas locais, né? Quando essa comunidade é chamada à produção e à participação, ela se coloca de forma expressiva, de forma significativa. E, ao mesmo tempo, essa participação é fragilizada, e aí eu vou para a fala da Leila, né? Fragilizada por falta de um controle social mais efetivo, que é o que a Leila denuncia no chat, na fala dela, e outras pessoas também estão colocando, né? Não faz, façamos. Mas as coisas não são tão simples assim. A gente precisa desse diálogo efetivo com o gestor. E o que eu percebo, e aí vou pedir, né, que me corrijam os companheiros se eu estiver enganado, ou se tiver alguém no chat presente que seja representante do governo, né, que seja representante que possa falar, né, tem autonomia para isso, me corrija se eu estiver errada. O que eu percebo é a ausência do poder público nesses espaços. Quando aparece, aparece de forma muito breve, né? Eu estou falando no âmbito, especialmente das nossas práticas, né? Da nossa expressão cultural. Quando aparece, aparece num caráter de transição, comparece ao evento, faz uma fala, mas a gente tem uma dificuldade efetiva de sentar coletivamente e falar a respeito das demandas da capoeira, das demandas dos mestres que nos preocupam, especialmente os mestres mais velhos, da salvaguarda em São Gonçalo, como iniciar uma proposta de salvaguarda amparada pela prefeitura, pela Secretaria de Cultura, pelo poder público de modo geral, né? Então, nos falta muito esse diálogo, e eu gostaria de ouvir dos companheiros, né, como percebem, e a nossa entrevistada, né, a Cleise, como percebe esse diálogo entre poder público, sociedade civil de modo geral, e fazendo um recorte à classe artística em específico, que é a nossa conversa de hoje, né? Por que essa dificuldade? Em que momentos esse diálogo já foi um diálogo mais efetivo? E por que esse esvaziamento do diálogo? Por que essa fragilização nesse momento, né, dado o relato do documento que foi entregue, a reação do poder público à entrega do documento? Qual é a dificuldade hoje para travar um diálogo mais sistemático com a Secretaria de Cultura? A Celi traz uma memória muito importante, que foi essa composição com o povo da capoeira, que é bom fazer porque isso tem a ver com a ação sistêmica que vocês sempre mantiveram, esse corpo integrado, né? Eu vou dizer o anterior, porque justamente a gente se ressente, às vezes, dessa nossa composição em maior monta. A gente tem iniciativas muito valorosas na cidade. Aliás, iniciativas que estão aí na agenda diária da nossa cidade, e a ausência do poder público. Eu estava vendo ontem lá no nosso grupo de Zap, do França Lembra, eu observei 6 cards, 6 folhetinhos, né, esses folhetos digitais. Iniciativa da Analice Nunes, que mantém aquela escola de música no Catarina, que faz um trabalho primoroso com crianças cegas, crianças excepcionais, portadores de necessidades especiais. Eu vi o Alberto Rodrigues com uma iniciativa muito interessante, repetindo aí o Flisbo, né? Eu vi o tio da Trinda Lata, né, o Dudu,
com sua programação, vi ali o Cadu Monteiro, né? E essa atividade era de um pessoal da RCA, Roda de Cultural do Alcântara. E todos os cards que eu observei, eu ia escrever isso e não escrevi. Todo mundo colocando lá o apoio cultural, a marca lá da sua atividade, e em todas eu percebi a ausência da chancela, do brasão da prefeitura. A ausência do apoio, que seja, as iniciativas culturais da nossa cidade, elas se dão, né, independente da presença do poder público. E aí eu vejo como que a gente precisa insistir no diálogo, porque se tem uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar passar, é justamente essa prática da democracia. Se o poder público, se o poder executivo, se a secretaria não, nós estamos fazendo a nossa parte. Agora a gente começou a procurar o conselho também. Nós convidamos aqui a presidente do conselho, Angélica Cruz, para estar dialogando com a gente. A Lei Aldir Blanc dentro da cidade. E a gente precisa discutindo sobre isso para garantir a sua execução em São Gonçalo. São 6,5 milhões da Lei Aldir Blanc na cidade, que é um dinheiro que a cultura de São Gonçalo nunca viu, né? Eu acho, Celi, que investir mais na formação do segmento cultural, estabelecer mais discussão de política pública de cultura, é um bom caminho. Essa série aqui, que a gente está promovendo nessas segundas-feiras, que vai até novembro, até a eleição, são 9 candidatos que a cidade tem, eu não sei se o Renan, o Rodrigo vão falar disso daqui a pouco, né? A gente está aí escalonando os convites a cada segunda-feira para discutir política pública de cultura para São Gonçalo com os prefeitáveis. Esse momento aqui é um momento de formação, porque vai circular muito dado, muita informação. O que a gente tem de legislação aprovada para a cultura? O que é esse negócio de sistema municipal de cultura? Que história é essa de plano municipal de cultura? Né? Até onde o artista de São Gonçalo se apropria disso? A capoeira, ela está super articulada e ela ocupa os espaços, ela ocupa os conselhos, ela ocupa o cultura. Ela sabe que está fazendo essa discussão nesses espaços de decisão do poder para garantir, inclusive, programas, orçamento, políticas públicas que interessam o seu segmento, né? A sua condição. Não à toa está aí, como patrimônio. Eu acredito muito que uma coisa que falta para a gente é investir mais na formação, continuar insistindo no diálogo. Eu acho que o doutor Paulo e o Rômulo, que estão lá na cadeira da OAB, Arte e Cultura, que foi um grande ganho para a cidade, né? Ao montar uma comissão de arte e cultura, eles estão nos auxiliando num documento para o Ministério Público, porque a ausência de respostas da Prefeitura aos nossos documentos de denúncia. O Ministério Público está sendo acionado, porque se tem uma obrigação que o serviço público tem que prestar, é informação à população. E a gente está aí a cada tempo enviando documentos, fazendo ofício, querendo, inclusive, estabelecer esse diálogo, e não tem retorno, né? Eu acho que nos integrar mais, garantir mais espaços de formação, promover mais situações como essa aqui, é um ganho para a gente, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Cleise. Vou agora, todos já comentaram um pouco, enviaram algumas perguntas, ler alguns comentários e pedir para que nossos companheiros aqui desse programa de hoje também comente um pouco. Um comentário que foi interessante foi o do Elcio Albano, deixa eu colocar aqui na tela. São Gonçalo tem uma editora com vários livros lançados sobre a cidade. Um jornal que reúne vários colunistas que resgatam a história da cidade e a valoriza. Não é tão deserto assim, pintado por vocês. Gostaria de chamar para comentar um pouquinho, e o Elcio, claro, pode continuar conversando com a gente através dos comentários aqui da live. Vou botar aqui na tela o Renan e também o Rodrigo para conversar um pouquinho sobre isso. Renan.
Primeiramente, eu adorei a colocação do Elcio, mas aqui não estamos colocando a cidade como um deserto, e sim o poder público como um deserto, né? Porque a cidade é bem frutífera, né? E quanto o que o Elcio falou, coloque o comentário dele de novo. O que ele falou, ele está se referindo, inclusive, ao Jornal Daqui, que ele é editor, eu já escrevi lá, é um jornal que eu acompanho, que eu leio, gosto, já publicou vários livros sobre a cidade, que, como eu falei, a memória da cidade muito me interessa. Tem um livro que se chama A República Abençoada de São Gonçalo, escrito pelo geógrafo Maurício Mendes, um geógrafo aqui da nossa FFP, nossa querida universidade pública aqui da cidade. Foi lançado pela Apologia Brasil, é a mesma editora que publica o Jornal Daqui. E eu falei que o Arquivo Público da cidade, mal ou bem, é o arquivo do Jornal São Gonçalo, mas do Daqui também, né? O Daqui, mais uma história mais contemporânea, mais década de 2010 para cá, o Jornal São Gonçalo, desde 1931 até 2019, já que não há mais a edição impressa, embora haja o site. Mas eu sou um cara um pouco desconfiado de internet, porque a internet, a gente não sabe o que pode acontecer. O site pode mudar de sistema, matérias podem se perder. E o papel não, o papel está ali e acabou. E temos aí o trabalho do Jornal Daqui, que eu esqueci de mencionar. E eu indico esse livro a todos. Querem conhecer o panorama histórico e atual de São Gonçalo, histórico, político, cultural, /econômico? A República Abençoada de São Gonçalo, do geógrafo Maurício Mendes. Inclusive, eu enviei para a Rosite por e-mail ontem, ela está aqui no chat. Elcio, nós não quisemos dizer isso. São Gonçalo é muito rico culturalmente. Inclusive, eu sou dessa cena cultural também, com Somos Moinhos de Vento. Você citou também aqui a roda de hip-hop, a Batalha do Tanque. Tem a Cleise aí, artista bonequeira, o Rodrigo Santos, a escritora, a Celia aqui falando sobre capoeira. Eu só queria te responder isso. Eu concordo com o que você falou, mas talvez nós não tenhamos nos expressado corretamente. Agora, o que eu quero falar? E nós falamos aqui sobre Niterói, né? Que Niterói tem um trabalho sério e tal. Durante a pandemia, eu acompanhei, acho que foi, se eu não me engano, Cultura na Rede, alguma coisa assim, o programa de Niterói, que pagava R$500 para os artistas niteroenses se apresentarem nas redes sociais da Prefeitura de Niterói. Contação de história, música, enfim, diversas coisas. São Gonçalo fez o quê? Exatamente isso que vocês estão pensando. Absolutamente nada. Mas aí entra uma coisa perigosa. Até que o secretário Carlos Ney, em uma das reuniões que fizemos pelo Google Meet, ele falou: não tem como comparar Niterói com São Gonçalo, por causa do orçamento. Mas pensar não custa nada. Se você não tem dinheiro para remunerar, você pode usar sua rede social para dar visibilidade aos artistas, valorizar os artistas. Niterói também teve um programa que era levar Niterói para todo o nosso querido estado do Rio de Janeiro. Teve apresentação, inclusive, de artista niteroense em São Gonçalo, que a prefeitura teve a pachorra de falar que era uma parceria entre São Gonçalo e Niterói, que isso nunca existiu. Isso aí é um programa de Niterói para valorizar seu artista. Agora, o que a prefeitura de São Gonçalo fez? Eu estou falando só essa gestão, não vou pegar na história as outras, senão vou ficar falando aqui durante 24 horas. Isso que eu falo. Nós podemos comparar Niterói com São Gonçalo? Não, mas podemos cobrar o que Niterói tem. Pelo menos do nosso jeito, nós temos que cobrar. Eu vi um comentário, não lembro de quem, que o fórum poderia protocolar documento, pedir, exigir da secretaria. Mas o fórum já vem fazendo isso. Eu, como mídia, já venho fazendo isso. Mas eles ignoram. Ignoram por completo. Até quando vão ignorar? Até quando? Aproveitando esse gancho, essa volta do 12 que eu dei, né? Para quem mora no Pita, fala que a volta do 12 que demora muito, que passa pela Covanca, eu queria que a Cleise falasse mais sobre o sistema municipal de cultura que foi proposto. Muita gente não sabe o que é isso, muita gente não está ligado nessa discussão. E essa discussão, inclusive, já foi para a Câmara. Eu acho que é legal nós falarmos aqui nessa live sobre nossos vereadores, né?
Lá na Câmara Municipal tem uma comissão de cultura. O que eles andam fazendo? Cleise, eu passo agora a bola para você. Acho que você é a pessoa mais indicada para falar sobre isso, o sistema municipal de cultura aqui da nossa cidade. Renan tocou num ponto ótimo, a Câmara Municipal. Como que a gente não pode esquecer disso, né? Porque essa eleição é para prefeito e é para vereador também. Que vereadores que estão se colocando aí, que candidatos estão se colocando com compromisso com a cultura? Muito bem lembrado, Renan. A nossa comissão de cultura na Câmara Municipal, ela tem sido muito omissa, né? A gente passou por várias audiências públicas com relação ao teatro e nada aconteceu, porque os prazos não eram cumpridos, as informações eram inócuas, eram incompletas e nada acontecia, né? E para fazer uma fala bem rapidinha do Sistema Municipal de Cultura, para não ficar chato, né? Essa hora da noite da aula não é agradável. Eu gostaria de ouvir mais a Celi, o Rodrigo, o Renan está trazendo várias informações interessantes, né? Foi muito preciso aí no retorno ao comentário do Elcio. A gente tem, desde 2002, um processo que vem se solidificando no Brasil, né? Quando a gente vê a educação e saúde sempre com dinheiro, sempre com repasse de verba, a gente se pergunta, por que na cultura não é assim? Por que a saúde tem conselho de cultura e o pessoal toma conta, o pessoal sabe quando entra o dinheiro, quando é que sai, tem aquelas comissões montadas e tem colegiado disso e daquilo, porque a saúde e a educação montaram há muitos anos, há muitas décadas, os seus sistemas, né? De modo que o gestor público ele é obrigado a cumprir uma série de ritos. Ele cumpre um conjunto, né, de normas que ele, inclusive, não pode decidir sozinho. Ele precisa decidir junto com a sociedade civil. A gente está vendo aí nos noticiários muita coisa sobre dinheiro de saúde desviada, educação. As coisas ficam muito mais claras porque existe um sistema que exige, inclusive, transparência, né? Na cultura não é assim, ainda. Muitas cidades ainda não emplacaram os seus sistemas de cultura, que estabelece, por obrigação, para as prefeituras, o cumprimento de um plano municipal de cultura, o funcionamento de um conselho municipal de cultura e de um fundo municipal de cultura. É o que a gente chama de CPF, Conselho, Plano e Fundo. Por que aqui em São Gonçalo, o Fórum Gonçalense, há anos, insiste nisso? Porque a gente sabe que, com o sistema funcionando, a gente vai acompanhar a política pública sendo aplicada. Nós vamos ter que exigir da prefeitura o cumprimento de orçamento para programas que constam lá no Plano Municipal de Cultura. Aquele projeto de música que não sai do lugar nunca, ele vai passar a ter um orçamento, porque ele vai fazer parte de um programa. E aí vai ter o programa de música, o programa de teatro, o programa de artes visuais, o programa de patrimônio, o programa de formação, o programa de cultura urbana, o programa de cultura popular, que vai desenvolver uma série de projetos. O que a gente não tem na cidade? Não tem orçamento, porque não tem programa de nada. A Câmara aprova aquele ridículo orçamento, né? Eu gostaria de saber aqui, o internauta que está nos acompanhando, se sabe o orçamento da pasta da Cultura de São Gonçalo, porque não tem nada para cumprir. O secretário faz o que quer, né? Ele alega que 70%, 80% era para pagar a folha de funcionários e não tem nada para investir. E não tem nada, inclusive, porque não tem programa. Então, quando o Renan traz essa discussão do sistema de cultura, é porque nós queremos para São Gonçalo o nosso sistema municipal de cultura funcionando. Porque quem assumir a pasta, 1º de janeiro, junto com o novo prefeito, e é uma pena que não tem nenhuma candidata, porque aí eu falaria prefeita ou prefeito, né? Vai ter que cumprir o que está lá no plano de cultura e um conselho de cultura que vai ter que estar fiscalizando, acompanhando, tomando conta desse cenário. E o fundo, é claro, é aquele mecanismo que a gente tem para fazer movimentar mais dinheiro, acionando parcerias internacionais, estaduais, nacionais, estabelecendo um mecanismo de aporte no Fundo Municipal de Cultura, né? Está atrelado, inclusive, a uma lei de incentivo, que um percentual vai para o Fundo Municipal de Cultura. Aqui na nossa cidade a gente não tem nada disso, né? O Sistema Municipal de Cultura, por exemplo, implica em ter um indicador cultural. A cidade não sabe nada do que tem.
Os números da cidade são um mistério, porque nós não temos uma plataforma, não temos um quadro claro dos nossos indicadores culturais. E isso tudo está previsto no nosso Sistema Municipal de Cultura. E o que acontece em São Gonçalo? O secretário não emplaca, o secretário não bota para funcionar, porque não interessa que funcione, até porque vai ter muita gente tomando conta e, é claro, tendo aí uma série de normas para serem cumpridas. Não sei se eu resumi bem, mas esse é o nosso resumo da ópera, né? O que a gente não tem na nossa avaliação é de propósito, é justamente para continuar nesse marasmo, nesse mesmo jeito. Muito bom, Cleise. Convidar agora também o Rodrigo para falar um pouco, comentar um pouco sobre Fui corrigida aqui no chat, o Renan Rebelo me corrigiu. Tem a Deise Oliveira é candidata a prefeita. Isso aí, Renan, muito obrigada. Sim, teremos candidatos e candidatas. Candidata, isso. Isso, somente uma, né? Então no singular. Candidata à prefeitura, né? O cargo máximo da prefeitura aqui da nossa cidade nessas próximas semanas, que já eu vou explicar direitinho para vocês como que vai funcionar essa série de entrevistas promovidas aqui pelo Fórum Gonçalense de Cultura. Rodrigo, comente um pouquinho sobre isso, sobre os comentários dos espectadores também. Palavra sua, e na sequência a Celi Santana também vai comentar um pouco. Então, eu queria pegar o gancho. Eita. Se eu cair de repente, acabou a bateria do celular. Eu queria pegar o gancho do que o Elcio Albano falou, nosso editor da cidade. E assim, quando a gente fala, Elcio, de não ter apoio, desligar o ventilador que o som fica melhor. A gente fala de não ter apoio porque a gente está vivendo há muito tempo de iniciativas isoladas. Quando eu comecei, não a militância, mas quando eu comecei a trabalhar na arte realmente em São Gonçalo, botar a cara, em janeiro de 2004, com Uma Noite na Taverna, de lá para cá, as maiores iniciativas foram isoladas. Nos anos 2000, nós tivemos Uma Noite na Taverna, nós tivemos Groove do São, nós tivemos Movimento em Foco, nós tivemos eventos nessa cidade, e não foi só evento de acontecimento, mas foram eventos importantes para a formação de público nessa cidade, e foram iniciativas isoladas. De lá para cá, nós tivemos, e aí eu vou citar os mais recentes, sempre correndo o risco de estar esquecendo alguém, mas é um risco calculado, então me desculpa me esquecer. Nós tivemos o Alberto fazendo a Flisgo, nós temos a ação da Annalice com a Escola de Música, nós temos ações isoladas, quando, na verdade, essas ações deveriam ser, no mínimo, apoiadas pelo poder público. Porque nós temos, e eu vou voltar num papo, que foi uma bola que foi levantada e acabou boiando. Nós somos uma cidade de 1.200.000 habitantes que temos 4 aparelhos culturais e desses 4 só um funciona. E não funciona adequadamente. Como é possível isso? Foi falado de Niterói. O problema de Niterói não é só dinheiro. O problema de Niterói, primeiro, é histórico. Niterói foi capital do Estado. Niterói tem aparelhos culturais. E é uma coisa que eu sempre falo, quem me ouve falar já deve estar de saco cheio de ouvir isso. Mas quando eu vou ao Sarau do Jambeiro e tem um sarau com 12 pessoas, eu fico puto, porque eu fazia um sarau para 250 pessoas sentadas no chão. Sabe? A gente tem 4 aparelhos culturais e só um funciona. Cadê a escola de música? Cadê a Lona Cultural de Jardim Catarina? Cadê a Casa das Artes, que é um ponto de ônibus? Que hoje, para mim, tem uma família. Assim, quando a gente pensa a cidade, e eu sou um cara que pensa muito a cidade, não só pela ótica do artista, mas eu penso a cidade como munícipe que eu sou, como o cara que quer criar o meu filho aqui. Tem uma família morando na rua em cima da Casa das Artes. E a Casa das Artes fechada. E eu sei que eu estou sendo leviano,
mas ela teria muito mais serventia se fosse aberta para essa família. Do jeito que está, ela não é um aparelho cultural. Nós só temos um aparelho cultural funcionando mal. Enquanto o Teatro Carequinha, dentro do Hernani Faria, não tiver uma entrada independente, ela não é um aparelho cultural completo. Eu já fiz evento ali, eu já produzi evento ali, já apresentei evento ali, e é um saco. O que você está fazendo no meio da peça tem o sinal da escola. Então, assim, é um absurdo uma cidade de 1.200.000 habitantes não ter aparelhos culturais. Então, assim, Elcio, eu não estou falando... A gente não está falando de terra arrasada no sentido de criatividade e de... Até de... Desculpem o termo, mas até de culhão. Que quem faz cultura nessa cidade tem que ter culhão, porra. Tem que ter corrones, tem que ter ovário para não colocar isso só no gênero. Você tem que ter raça. Então, a sua editora é raça. Publica um cara como Mário Lima Júnior, o maior cronista que essa cidade já teve. Já teve. Puxa de 1.500 para cá. Não houve e nem há um cronista melhor que o Mário Lima Júnior. Não há. Acabou. E vocês publicam. Você tem um trabalho do Eric Bernardes que é lindo no sentido histórico. A gente tem que registrar isso. E aí você tem a Flisgo, ano passado, que movimentou, que botou na RJTV. E aí todo mundo fala, mas botou na televisão é sucesso. Não, o sucesso não foi botar na televisão. O sucesso foi Alberto reconhecer e respeitar o que é feito na cidade. Não foi um evento feito para a cidade, foi um evento da cidade. Isso é lindo. Então, essas ações isoladas, Elcio, eu vou bater nessa tecla, essas ações isoladas, se elas tivessem apoio do poder público, nós seríamos uma cidade potente na economia criativa. São Gonçalo precisa entrar no século XXI. Arte gera divisa, gera emprego, turismo, gera tudo isso. Foi o que o Renan falou. A gente tem a Praça dos Ex-Combatentes. A gente tem um monumento à Segunda Guerra. O Brasil participou e ninguém sabe dessa porra. Sabe? E num mundo de informações tão controversas e falta de credibilidade, você tem a porra do tanque lá, caceta. Não tem como o cara falar que o Brasil não foi pra guerra. O tanque tá lá. Então, assim, a gente perde. A gente, enquanto cidade, perde muito porque a gente depende de ações isoladas. A gente depende de Rodrigo e Rômulo botar a cara e fazer uma noite na taverna, do Luiz Alvarenga, grande fotógrafo da cidade, respeitado no Brasil inteiro, no mundo. Porra, fazer o movimento em foco. A gente não pode mais depender disso. A gente não pode viver de evento. A gente tem que ter um poder público que se sensibilize com a potencialidade, inclusive econômica, dessas atividades. Então, Elcio, quando a gente fala de terra arrasada, é terra arrasada, e você sabe disso, para quem quer empreender, quem encontra barreira. Você chega na Secretaria de Cultura, eu vou contar um caso aqui, eu sou um bom contador de histórias. Eu sou um bom ouvidor de histórias, contador mais ou menos. A gente fazia, todo Dia Nacional da Poesia, 14 de março, aniversário de Castro Alves, a gente fazia alguma coisa na cidade. E aí teve um ano que eu pirei e falei, porra, eu vou botar um trio elétrico foda, falando poesia nos pontos de ônibus da cidade. E eu cheguei na Secretaria de Cultura, o secretário que estava lá não era esse, mas era um cara colocado por esse, era o Michel Portugal, e mais uma vez, não vou fulanizar, eu não tenho nada pessoal contra a Ney, contra Michel Portugal. Eu acho que o problema é estrutural, é político. Eu cheguei para o secretário e falei, secretário, o projeto é esse. E ele me perguntou, esses poetas, eles só trabalham com cachê? E eu perguntei para ele, você trabalha de graça? Porque a ideia é essa, a ideia é assim, mostrar seu trabalho. Mostrar seu trabalho, meu trabalho está na rua. Meu trabalho está na rua há 20 anos, porra. Eu acho um desrespeito eu chegar numa autarquia pública que vive de dinheiro público e o cara falar, eu vou dar a oportunidade de mostrar seu trabalho. Foi essa porra que acabou com a cena rock de São Gonçalo dos anos 2000. Mas isso é outro papo. Então, Elcio, quando a gente fala de terra arrasada, a gente fala da necessidade de ter
um sistema de cultura, não um evento. A gente não pode viver de evento. Evento leva. Eu fiz 13 anos Uma Noite na Taverna. Uma Noite na Taverna acabou. Ninguém assumiu, ninguém preencheu esse gap. O vento levou. O vento levou. Todo o público que a gente formou ali numa Noite na Taverna, cadê? Cadê, assim, eu passo 12 anos prometendo para alguém, olha só, mensalmente nessa cidade eu vou te dar poesia. Eu não, mas eu, enquanto taverna, vou te dar poesia. Esse público está órfão. Mas por quê? Por que a taverna acabou? Por que outros eventos acabam? Não tem apoio nenhum. A gente tem uma fundação que não faz o link entre os empresários e os artistas. A Fundação de Artes hoje, ela não tem função nenhuma função pragmática. Eu não deveria bater lá na Bebral e pedir dinheiro. A fundação deveria bater na Bebral e falar assim, vem cá, quanto você tem para perder? Bater na Mineirinho. Então, assim, mais uma vez, vou encerrar. Desculpa, até me alongado, mas é um assunto que bate no coração. A gente, quando eu falo de terra arrasada, a gente fala, não é de iniciativas de pioneiros, de bravos como nós. A gente fala, eu falo, porque eu quero, quando o Rodrigo Santos de 2020 chegar para fazer um sarau, que ele encontre um cenário melhor do que eu encontrei. E melhor do que eu encontro hoje, que é muito pior do que o que eu encontrei em 2004. E é isso. Vou chamar aqui a Celi Santana também, para falar um pouquinho sobre esses temas aí que foram abordados. Celi? Em primeiro plano, Guilherme, obrigada, tá? Em primeiro plano, eu queria falar com relação aos indicadores, né, que a Cleise citou, e a questão da dotação orçamentária, também comentado no chat, né, do valor... 1 milhão. 1 milhão. Insignificante diante da demanda da cidade, do quantitativo de artistas, da própria condição da cidade enquanto segundo colégio eleitoral, né, do Rio de Janeiro, mais de 1 milhão de habitantes. E aí me recordei agora, por ocasião da Lei Aldir Blanc, que nós apoiamos o possível a difusão dos cadastros para fazer o cadastramento dos artistas. Saiu ontem, né, no jornal a listagem daqueles cadastros que foram homologados, em torno de 1.000 artistas, era o que estava lá na listagem, e todas as observações que nós fizemos com relação à necessidade de ter, né, esse mapeamento mais claro dos artistas, para que a gente tenha uma dimensão, como o Elcio, estou vendo aqui no chat, comentou agora há pouco, né, que não entendeu a colocação feita pelo Renan, e o Renan, entendo que o Renan chamou atenção um pouco para isso. A gente precisa mapear esses artistas, a gente precisa ter em mente onde estão, o que fazem, quando fazem, como fazem. Se o poder público não dá visibilidade a isso, através de um mapeamento fácil, claro, objetivo, como eu entendo que deveria ter sido feito agora por ocasião da Lei Aldir Blanc, que vai receber uma verba inusitada para essa cidade, para o país, né? Uma verba expressiva, mais de 6 milhões de reais, e a gente não ter condições de estreitar o diálogo com o poder público para tentar encaminhar a feitura desses cadastros, o recebimento dessa verba no momento que é emergencial, né? Não é uma verba de suporte à cultura em condições normais, né? A gente está numa situação emergencial. E, assim, me comoveu ver o depoimento no último chat que nós tivemos, inclusive com a presença do poder público, o conselho, né?
Me comoveu profundamente ver o depoimento de alguns artistas que estão com seus espaços fechados, acumulando dívidas, pedindo realmente essa atenção e essa celeridade ao processo, né? E aí a Cleise falou sobre essa estrutura, nós temos essa estrutura. Então, a gente precisa se apropriar dessa estrutura, né? Concebida pelo Sistema Nacional de Cultura, e, a partir daí, fazer o nosso sistema, o nosso plano municipal, o nosso sistema municipal, o nosso fundo, qualificar a captação para esse fundo, seja via parceria, seja via orçamento público, e aí o chamamento para a Câmara, né? Em segundo plano, nós estamos fazendo o levantamento das leis que nós temos na cidade, né? No âmbito da capoeira, nós temos 3 leis, né? Foi aprovada agora recentemente uma 4ª para um projeto de capoeira nas escolas. Mas ontem, nessa busca, nós encontramos mais 4 projetos de lei que estão tramitando e uma lei aprovada que dizem respeito à cultura, né, elaboradas por um vereador local, ou seja, tem aí um olhar, em alguma medida, né, essa Câmara percebe essa necessidade do fomento, de garantir a fruição da cultura na cidade. Então, é preciso, novamente, estreitar esse diálogo com o poder público na figura do secretário, né, para a gente fazer esse movimento do sistema local. Por fim, a questão da própria Lei Aldir Blanc, né, pedir realmente celeridade. A gente está aguardando e acompanhando o envio do plano de ação local, né? E ontem eu dei mais uma olhada lá na página do Sistema Nacional de Cultura, e não tem ainda, né? Faltam muitos municípios do Rio de Janeiro, mas São Gonçalo, com essa expressão, eu entendo, né, que com essa expressão populacional que tem, com o quantitativo e a qualidade de artistas que tem, com as suas periferias precisando de atenção, que é uma fala que esse fórum tem feito, né? Esse olhar diferenciado da implementação da lei para os marcadores sociais, para os marcadores individuais, para que a gente olhe para a questão do território, para a questão de gênero, a questão da idade, no caso da capoeira, né? A questão geracional é fundamental para garantir a continuidade das atividades dos velhos mestres, dos mestres mais antigos na cidade. E aí, o que a gente percebe? Quando a gente mais precisa dessa celeridade, a gente não sente esse espaço para conversa, esse espaço para diálogo, para fazer a tessitura do projeto que está em questão. E, nesse momento, o projeto é a Lei Aldir Blanc, que vou repetir, são 6 milhões que São Gonçalo vai receber, uma quantia inédita para a cidade, e com os artistas precisando. Então, encerraria, né, sugerindo a esse coletivo aqui, né, que a gente coloque na página do Fórum Gonçalense esses documentos que foram falados por nós, aqueles que ainda não estão, a própria lei Aldir Blanc, né, que a gente coloque a lei lá, coloque a relação dos cadastros que foram homologados, que a gente ofereça suporte, inclusive, né, ao Conselho para ajudar nesse trabalho, no que for necessário, no que for possível. Os artistas, no caso, outros especialistas, agora a gente está numa fase mais legalista, né, da Lei Aldir Blanc, da implementação da lei, que é o lançamento no portal Mais Brasil, o próprio município vai ter que regulamentar como vai fazer a distribuição desses recursos. Então, que essa escuta seja feita, porque é um momento propício, é um momento oportuno para a gente estreitar esse diálogo. Só que nós temos um tempo muito exíguo para isso, porque nós estamos em processo de pandemia desde março, né? O decreto do governo federal acaba agora em dezembro, podendo ser
renovado, dependendo do cenário que nós tivermos, né, cenário sanitário, mas é importante que a gente entenda que é um momento de aprendizagem, que a gente faça essa aprendizagem coletivamente. Se o que falta é o diálogo entre poder público, sociedade civil de modo geral e artistas, que a gente oportunize esse diálogo num momento belíssimo como o da implantação da Lei Aldir Blanc na cidade. Eu creio que é isso, né? Obrigado, Celi. Agora que já estamos encaminhando aqui, já temos um pouco mais de 1h15 aqui desse nosso bate-papo, né? Vou só explanar um pouquinho para todos que estão nos assistindo, tanto ao vivo quanto a qualquer hora, aqui na página do Fórum Gonçalense de Cultura, como nós do Fórum planejamos, né, essa metodologia das entrevistas com todos os candidatos e candidatas à prefeitura da cidade. Vale ressaltar que esse convite foi feito para todos e fica aí no aguardo para que haja essas respostas. Ao longo de 1 hora, as entrevistas serão separadas em 2 partes. Na primeira, ocorrerá 3 rodadas de perguntas e respostas entre o convidado e os entrevistadores, previamente selecionados através do Fórum Gonçalense de Cultura, com direito a um complemento da pergunta e réplica do candidato, sempre com o tempo máximo de fala, acordado entre o fórum e os candidatos. Interessante para que todos possam ter o mesmo tempo em nossa live. Após essa etapa, teremos aproximadamente 20 minutos para perguntas livres dos espectadores que estejam acompanhando a transmissão ao vivo, como vocês aqui já fizeram através dos comentários, né? Sempre aqui pela página do Facebook do Fórum Gonçalense de Cultura. É interessante a gente ressaltar que caso, né, como candidato, faltar, desistir ou não aceitar o convite, os entrevistadores apresentarão suas perguntas e questões que gostariam que o candidata respondesse aqui, numa mesa aberta, né, com a cadeira do convidado vazia. E, ao final dessas perguntas, abriremos ao público para que eles também possam, através dos comentários, expressarem suas opiniões, críticas, questões que gostariam que esse candidato respondesse. É interessante que toda essa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Gonçalo vai ocorrer todas as segundas-feiras, né? Sempre às 21h, aqui sempre pela página do Fórum Gonçalense de Cultura. Agora eu vou chamar todos os nossos participantes de hoje para aquelas considerações finais aqui, recadinhos, e também já fica um pouco aí como estão as expectativas para esse papo, né, para essa série de entrevistas com os candidatos. Vamos começar aqui pela Cleise Campos. Cleise. Oi, Guilherme. Quero fazer mais um registro aqui de parabéns para você pela sua iniciativa em montar essa metodologia. Você foi muito generoso. A gente sabe que no mundo dos desejos, né, uma coisa é o que a gente deseja que é possível, porque a gente sempre vive a realidade, né? E você tornou real aí as nossas aspirações para colocar essa websérie no ar. Parabéns e obrigada. Eu acho que nós vamos viver aí segundas-feiras muito interessantes. A gente aqui hoje está fazendo uma prévia, um teste, até para ver a metodologia, mas já está deixando aqui, claro, o nosso compromisso de discussão de política pública e de cultura. Eu gostei muito de uma frase que o Rodrigo Santos explorou, que aqui ninguém está perseguindo ninguém, aqui não se trata de fulanizar nada, pelo contrário. A gente quer qualificar a discussão, a gente quer qualificar isso que a gente vive na nossa cidade, no trato da política pública de cultura. E um lembrete, nós já temos sistema de cultura sancionado, nós já temos plano municipal de cultura publicado. O problema é que nada é cumprido. Aqui falta um gestor para fazer cumprir, para colocar o que está no papel, né, para ser executado. Na cidade nós levamos, gente, 12 anos discutindo o Plano Municipal de Cultura. É bastante tempo, não é? 12 anos.
mais de uma década. Esse plano foi finalmente aprovado pela Câmara 2 anos atrás, 2 anos e meio, ainda teve que ir e voltar, mas não foi cumprido. Desde o final de 2018, depois de 12 anos de discussão, de elaboração, de tempo que ficou na gaveta. Então, eu acho que uma boa pergunta para os prefeitáveis, numa expectativa já muito ansiosa, é o que cada prefeitável pretende de compromisso com esse Plano Municipal de Cultura que a gente levou tanto tempo entre elaboração e aprovação. O que esses prefeitáveis vão assumir de compromisso com o nosso Sistema Municipal de Cultura. E, ao longo das segundas-feiras, também vai ser uma boa ocasião para quem é da arte e da cultura saber dos números. Será que o artista de São Gonçalo sabe quanto de recurso do ICMS chegou aqui em São Gonçalo? Esse ano, gente, foram 89 milhões do ICMS para a cultura, no estado todo. Desses milhões todos, quanto é que veio para São Gonçalo? Será que o artista daqui está sabendo disso? Quando é que a prefeitura estimulou e capacitou e ajudou o artista para entrar com um projeto para fazer uso do recurso do ICMS, que é uma verba pública, renúncia fiscal? Eu só estou deixando essa fala do ICMS e outras que a gente vai trazer ao longo das segundas-feiras para falar disso também, de número, de dinheiro, porque não tem essa de aplicar política pública sem dinheiro, não tem essa de ficar querendo dar papelzinho para o artista em troca do seu trabalho, como se ele não precisasse de dinheiro. Então, nas minhas considerações finais, além de obrigada por essa troca, por essa oportunidade, eu deixo aqui a minha expectativa como cidadã gonçalense, como atriz bonequeira, como alguém da pesquisa de cultura, para ver o que os prefeitáveis vão falar para a gente. Porque as eleições de 2020 vão garantir 4 anos de um novo governo. E do jeito que está a cultura de São Gonçalo, não pode continuar. Até segunda-feira que vem, gente, dia 21, véspera do aniversário de São Gonçalo. Obrigado, Cleise. Agora eu vou chamar o Renan para também fazer suas considerações finais e expectativas aí para essa nossa série de entrevistas com os candidatos. Renan? Olha, eu estou bastante ansioso. Olha que eu estou com esses candidatos direto, né, por causa do ofício do meu trabalho. Então, eu estou em jornada dupla, vou entrevistá-los 2 vezes. Estou bastante ansioso. Por quê? Porque eu estou com meus pares aqui da cultura, né? Tem muita coisa para perguntar mesmo. É uma coisa que, como livreiro, além de jornalista, como livreiro, eu não falei, né, que nós, São Gonçalo, hoje só tem uma livraria, que é a Ler é Arte, que tem risco ainda de fechar, já que a Nobel fechou no Partage. Essa cidade aqui, que eu fiz matéria, que eles tiraram a biblioteca lá do Centro Cultural Joaquim Lavoura para intocar a biblioteca lá onde fica a Secretaria de Educação, que nem na rua principal fica, não tem nenhuma publicidade. Olha, uma seta, aqui tem uma biblioteca. Enfim, tem muitos problemas aqui. E é uma cidade que tem escritores, como o Rodrigo citou, o Eric Bernardes, o Mário Lima Júnior, até o próprio Rodrigo Santos e o Rômulo Narducci. Porque quando eu estudava no Cecília Meirelles, lá em 2004, tinha uma banda de rock, adolescente, eu tinha vergonha de falar que eu gostava de poesia, que eu escrevia. E por causa da minha professora Zuleika, de redação, ela falou, olha, vai ter um evento chamado Uma Noite na Taverna. E desde aquele 2004, que eu fui no primeiro Noite na Taverna, eu não parei mais de ir. Deixei de ter vergonha de falar que eu gostava de poesia, de ler romance, que eu lia muito na biblioteca que tiraram lá do Carequinho, lá do Lavorão. E Uma Noite na Taverna forjou meu caráter cultural, inclusive militante, de lutar aqui pela nossa cultura. E eu também penso a cidade como cidadão. Eu posso não morar aqui para sempre, eu posso estar morando em Doha, no Acre, no Mato Grosso, São Paulo, Rio, não importa. São Gonçalo sempre vai estar comigo. Sempre vai estar comigo. Eu quero ver essa cidade como referência. Meu sonho um dia é ver essa cidade como uma faculdade municipal, aos moldes lá de Macaé, mais do nosso jeito. Meu sonho é ver São Gonçalo prosperar. Cultura.
e educação andam juntos. Tem aqui também o Alberto Rodrigues, como a Cleise citou. Eu o conheci indo na sede do cinema. Ele estava planejando a Flisgo, que eu não participei da primeira porque eu viajei. Né? Eu acho a Festa Literária em São Gonçalo. As pessoas olham, pô, mas é sério, Festa Literária em São Gonçalo? Por que não? E quando eu estou em outro lugar, no Rio, quando eu falo que tem uma academia de letras aqui em São Gonçalo, a GLAC, aí perguntam, é sério? Isso é. E é a instituição cultural formalizada mais antiga do município, em 1974. E eu faço coro agora à fala do Rodrigo. Não podemos viver de eventos e de fatos isolados. O poder público tem a obrigação de mesclar, de fazer pelo menos isso de uma maneira formal, institucional. Não podemos viver de eventos. São Gonçalo tem que parar com esse padrão de arquipélago, onde a Ilha do Pita não sabe o que acontece no Pacheco, a Ilha do Pacheco não faz ideia do que acontece no Porto da Pedra, mas todos se encontram no Porto de Niterói e do Rio. São Gonçalo tem festival de cinema, poucos sabem. O Carequinha, eu já fiz matéria na rua, as pessoas... Sabia que tem um teatro aqui? Onde? Ah, mas aqui o Hernani Faria. Não, mas aqui dentro tem um teatro. As pessoas não sabem disso. Poucos sabem. E o Teatro Carequinha, para mim, tinha que ser um teatro escola. Enfim, São Gonçalo tem muito a crescer. E a minha expectativa para esses candidatos é que aqui eu vou fazer só perguntas sobre cultura. Não vou fazer outro, não que não seja importante, mas eu já faço isso no meu ofício diário. Aqui eu estou centrado totalmente na cultura / educação, porque são duas coisas que não se separam. Eu agradeço aí por todos que estão nos assistindo até agora, o Rodrigo Santos, a Cleise, a Celi, o Guilherme aí, que administrou essa sala que nós estamos aqui, é por causa dele, fez uma excelente mediação. E é isso, gente, eu quero viver São Gonçalo efervescente. São Gonçalo não tem um edital. Niterói teve edital audiovisual. Há pouco tempo, um parênteses, juro que eu vou fechar, o Vitor Quintanilha, ele é lá de ele é daqui de São Gonçalo, esqueci o bairro de onde ele é. Hoje ele mora no Rio, estudou na Escola de Cinema de Cuba e fez o seu primeiro curta-metragem patrocinado por Niterói, chamado Portugal Pequeno, que é um excelente filme. Foi feito lá na Ponta da Areia, que também é conhecido como Portugal Pequeno. E São Gonçalo? O que São Gonçalo fez? Eu fiz um curta-metragem coletivo audiovisual Somos Moinhos de Vento. Nós exibimos em Curitiba em 2014. E a nossa estreia foi... nós só conseguimos exibir em São Gonçalo em um lugar. E numa noite na taverna, em 2013. Rodrigo Santos, Rômulo Narducci abriram as portas para a gente. Nós exibimos o filme em Curitiba, na PUC, e sem contar outros festivais. Em São Gonçalo, cadê o poder público? Porque cena tem. Agora a gente quer um poder público para a cena. É isso, gente. Boa noite. Como diriam os russos, das Svidania. Tchau. Obrigado, Renan, pela participação. Vou chamar aqui a Celi para também falar um pouquinho dessas expectativas para essa nossa série de entrevistas e também suas considerações finais. Boa noite, Celi. Muito obrigado aí pela participação. Nada, Guilherme. Eu que agradeço a você, a Cleise, o Renan, o Rodrigo, né? Essa oportunidade incrível de estar aqui com vocês conversando sobre as nossas expectativas e que são as melhores possíveis, né? Para esse encontro com os prefeitáveis. O agradecimento especial aí ao Guilherme, porque realmente é muito difícil para a gente se adaptar, né, a esse ambiente, para quem vive da cultura, com a cultura, na educação, né? É um momento muito difícil esse momento de isolamento, porque nós estamos acostumados ao tato, ao abraço, ao carinho, ao olho no olho, a sentir a emoção do outro e a reação do outro diante das nossas palavras, diante de nossos gestos, né? E não é fácil estar aqui nesse quadradinho tentando me comunicar.
e a tranquilidade do Guilherme, a forma com que ele falou, gente, vai dar certo, fica tranquilo, vamos fazer porque é importante e é sobre essa importância para a cidade, né? E para os artistas locais e para o próprio poder público, eu entendo que também, enquanto aprendizagem, né, de fazer, eu como professora, pedagoga, né, e capoeirista também, então vou levar essa conversa na manha do gato, como a gente costuma dizer na roda, né, na ginga, na base da ginga, atenta aos movimentos do companheiro de jogo, mas, ao mesmo tempo, chamando esse companheiro para jogar. Então, eu estou muito feliz, né? Estendo aqui o convite das nossas conversas com os prefeitáveis e estendo esse convite à nossa Câmara, né? À nossa Comissão de Cultura. Então, que venham também dialogar com os artistas, dialogar com esse fórum, fazer parte desta conversa. Eu entendo que isso é fundamental. A Cleise já passou em algum momento na fala dela, né? Já falou sobre a questão, mas eu gostaria de dar ênfase à questão, porque eu entendo que a Câmara acaba sendo invisibilizada em alguma medida nesse diálogo, né? A gente fala muito diretamente com o secretário, porque, é claro, né, ele é responsável pela pasta, mas, como eu dizia ontem em conversa e pesquisa sobre as leis locais que nós temos em andamento, eu percebi a importância de chamar para essa conversa essa Câmara de Vereadores. Muitos, né, vão pretender seu primeiro mandato, né? Mas muitos deles vão pleitear outros mandatos, repetir outros mandatos. Então, eu entendo que isso é uma condição para perdurar nessa Câmara para a cultura, né? Esse pacto com a cultura local não pode ser relegado. Então, vamos colocar nessa roda, né, mais um companheiro para o jogo, que é a nossa Comissão de Cultura e nossos vereadores, e aqueles que querem se reeleger, porque estão diante desse cenário também, e tem que se posicionar. Quanto tempo para aprovar esse plano? Por que esse período tão longo para fazer esse cadastramento, colocar... Eu sei que as dificuldades não são pequenas, nós tivemos a oportunidade de conversar com o secretário, ele falou sobre a organização de todo esses procedimentos, né, que a Lei Aldir Blanc exige, mas vamos sair à frente, vamos pedir ajuda dos artistas. Nós temos no próprio município, nós temos técnicos, nós temos especialistas, nós temos estudiosos, nós temos artistas experientes que podem dar a sua contribuição. E, no limite, se eu não sou uma especialista da área que possa contribuir no aspecto legal, no aspecto... Eu vou contribuir com a minha fala, né? E aí eu vou falar dos meus mestres, dos meus ancestrais, dos meus mais velhos. A escuta a esses mestres e essas mestras que estão nas bordas da cidade de São Gonçalo há décadas, há 30, 40, 50 anos, resistindo e fazendo trabalho e diminuindo a pressão da periferia, né? Isso é importante destacar. Esse mestre entra como elemento formativo e também como elemento de equilíbrio nessas tensões periféricas dessa cidade que precisa ser olhada. Que não está do lado da prefeitura, que não está do lado da Câmara, que não está do lado... Né? E está precisando desse olhar, e esse artista está lá dentro. Seja ele o professor de teatro, o mestre de capoeira, a professora de dança, enfim. Eu estou convocando aí, nós vamos ter 2 meses, eu já
arrumei aqui na minha cabeça, né, uma coisa mais para a gente acabar para cima essa fala, esse encontro. Nós temos aí 2 meses de ativismo cultural nessa cidade. Então, nós vamos falar com os nossos pares, com os nossos amigos, com os nossos grupos artísticos, e vamos trocar figurinhas, trocar esses documentos. Se eu não tenho o plano municipal de cultura, eu vou passar para o meu mestre. Se o meu amigo não tem o sistema, eu passo para ele, ou ele passa para mim. Da mesma forma que o Renan indicou o livro, né? Para a gente ler sobre São Gonçalo, a República Abençoada. Não é isso, Renan? Eu anotei aqui, tá? A República Abençoada. A República Abençoada de São Gonçalo. Anotei, Renan, anotei. Eu sou uma professora que estou atenta, né? Como aluna também estou aqui para aprender com vocês e convocar os meus companheiros capoeiristas para fazer o dever de casa. Pega o Plano Municipal de Cultura, vamos ler juntos, pega o sistema, vamos ler juntos, a Lei Aldir Blanc, as dúvidas que restaram, vamos chamar os companheiros para fazer essa conversa em 2 meses de ativismo pela cultura em São Gonçalo. Tá ok? Muito obrigada, Rodrigo Santos, muito obrigada, Cleise Campos, pela oportunidade de, né, com uma experiência aprofundada no tema, né, de trocar com os artistas da cidade. Muito obrigada, Renan. Guilherme, obrigada pelo socorro, pelo auxílio luxuoso. Boa noite a todos e a gente vai se encontrar na volta que o mundo deu, na volta que o mundo dá. Boa noite. Boa noite, Celi. Muito obrigado aí pela participação. Chamar aqui agora o Rodrigo também, para também tentar falar aí brevemente um pouquinho das expectativas e as considerações finais. Rodrigo, boa noite. Muito obrigado aí pela participação. Rodrigo, seu fone. Fechado. Permanece. Agora foi? Foi. Foi, maravilha. Então, cara, até faltou o barro vermelho. Desculpa aí. Vocês são de São Gonçalo, vocês sabem como é que é. Eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. São pessoas que eu tenho o máximo respeito. E aí, voltando na fala do Elcio Albano, de dizer que a terra arrasada, é uma terra arrasada, sim, mas tem uma porrada de Max, irmão. Tem uma porrada de gente fazendo, independente do poder público, e a nossa luta é que a gente consiga essa parceria com o poder público para a gente poder potencializar essas ações. Ações há na cidade. Ações há desde quando eu comecei, tem quase 20 anos que eu comecei a militar na arte na cidade, que são coisas diferentes. Eu escrevo todo dia aqui, sento na frente do computador e escrevo. Mas militar na arte, para mim, é criar um cenário melhor para os que virão. Então, para mim, eu acho que é um momento muito auspicioso e, infelizmente, devido à pandemia, devido a Lei Aldir Blanc, mas a gente se uniu. Então, está na hora de a gente se unir e finalmente ser uma classe, sabe? E conseguir ter peso para poder... Obrigado, Marcos. Renovei não, Marcos. Eu estava com cabelo de pandemia, rapei tudo aqui. Mas, assim, eu acho que a gente tem que forçar o poder público a entender que São Gonçalo precisa entrar no século XXI da economia criativa, que a arte não é coisa de vagabundo. Porque eu ouvi diretamente e depois tive outros relatos da nossa prefeita, falando que mas a arte não dá voto, a artista não dá voto. Cara, nós somos formadores de opinião.
No momento que eu me ponho à frente do palco, e eu agradeço muito o carinho do Renan Rebelo falar do Uma Noite na Taverna, no momento que eu subo em um palco, tem 100 pessoas, eu sou um formador de opinião. E isso dá voto se a gente quiser. A gente tem que aprender a ser uma classe que pressiona. E não é só pressionar o executivo, não, é pressionar o legislativo. É ter muita atenção em quem a gente vai votar para o vereador. Porque o vereador é o cara que vai estar lá fiscalizando. Então, assim, eu espero, a minha expectativa para essa nossa mobilização, para essas nossas entrevistas com os candidatos, é que a gente consiga, não só a gente, mas que o trabalhador de cultura, e o trabalhador de cultura não é só o artista, existe toda uma cadeia criativa por trás do artista, existe o músico, não só o músico autoral, mas existe existe o engenheiro de som, existe o porteiro do lugar onde você vai fazer o evento. Então, existe toda uma cadeia criativa por trás do artista que se deseja ver contemplada pelo poder público. Então, eu espero que a minha expectativa para essas entrevistas é essa, que todos esses trabalhadores da cadeia criativa tenham mais clareza e mais visibilidade em quem eles vão votar para prefeito, para quem vai gerir essa cidade tão problemática, mas tão potente durante os próximos 4 anos. E lembrar mais uma vez, a gente não vai falar isso nas próximas lives, escolha o seu vereador também com parcimônia. Não é o cara que vai te dar tijolo nem vai asfaltar sua rua. O vereador é o cara que vai legislar e vai fiscalizar o Poder Executivo. Então, por favor, São Gonçalo não aguenta mais ser Pindorama. A gente é uma cidade potente, é uma cidade grande e precisa assumir esse espaço, enquanto uma cidade foda que São Gonçalo é. Beijo grande, Cleise, Guilherme, Renan, Celi e acho que só. E todo mundo. Beijo. Obrigado, Rodrigo. Com essa fala aí, com esse beijo do Rodrigo, obrigado. A gente encerra aqui esse primeiro bate-papo sobre políticas públicas de São Gonçalo. Falamos um pouquinho do histórico, do que a gente gostaria de ouvir dos candidatos sobre a cultura da nossa cidade, de São Gonçalo. E fica o convite. Todas as próximas segundas-feiras, sempre às 9h, aqui na página do Fórum Gonçalense de Cultura, a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Gonçalo. Desde já, eu agradeço a todos que participaram aqui hoje, ao Renan, à Cleise, à Celi, ao Rodrigo e principalmente a todos vocês que ficaram aqui nessa 1h40, quase 1h50 de live, de bate-papo sobre políticas culturais para a nossa cidade e para todos que participaram através dos comentários aqui. Muito obrigado a todos e a todas e aguardamos vocês a próxima segunda-feira, 9h. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, Guilherme. Obrigada. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos.